Olá, Alicia. Hola, Eh, É um prazer estarmos aqui a falar, Alicia Kopf. Eh, Enfim, vamos falar sobre arte, literatura, o que quisermos. Eu li há uns meses, quando saiu cá em Portugal, O Irmão de Gelo, gostei muito, um belo livro. E acho que é um livro do mundo com que eu me identifico bastante, o mundo do fragmento, do salto, das ligações, do, dos estímulos diferentes, não é? Cada página ser um estímulo distinto e ao mesmo tempo haver uma ligação entre tudo, não é? E, e a Alicia, já agora falando um pouco também sobre esta ligação visual, não é por acaso que é um livro muito visual, porque a Alicia trabalha também no mundo da arte e de alguma maneira esse também é quase sempre o seu momento inicial, não é? E portanto estamos hoje a falar um pouco, inaugurando um dicionário de artistas que eu estou a escrever, artistas contemporâneos que eu estou a escrever para o CCB e provavelmente daqui a uns tempos, quem sabe, eu pessoalmente teria muito prazer em escrever um texto sobre a obra da Alicia ou da Ima. Como se pronuncia Ima? Ábalos, sí. Muito bem. Muito bem, e eu não sei se queres dizer alguma coisa, eu queria só dizer rapidamente que para mim a arte contemporânea é um mundo de absoluto centro para mim, ou seja, eu não coloco a literatura num espaço e a arte contemporânea noutro. Para mim são Ujú. dois mundos que se cruzam com a ciência, por exemplo, etc, etc. E o que eu sinto na Alice é também isso, não é? Eu também conheço bem Agostinho Fernandes Malo, Eloy Fernandes Porta, enfim. Ujú. Acho que há um conjunto de pessoas em Espanha que abordam a literatura de um ponto de vista muito mais aberto, não de um ponto de vista clássico, ortodoxo, contar uma história somente, e portanto fazem de outra maneira. Isso interessa muito, enfim, e gostava de perceber, Alicia, como é que tu te entendes entre estes dois mundos, o mundo da arte, o mundo visual e o mundo da linguagem, da literatura. Se consideras que um é mais conservador que o outro, ou se te parece que são dois mundos que estão na mesma época ou não, não é? Bueno, Gonzalo, primeramente, muchas gracias por la invitación del CCB a hablar contigo. Es un honor porque eres un referente para mí desde hace muchos años. Ya Muchas cuando gracias. saqué mi primer libro, que era de algunos dibujos, también era una exposición, pero también un libro, alguien me habló de tu obra y me habló de los puntos en común, quizá por el pensamiento Ah, aforístico fragmentario, y ahí es cuando entré en contacto con tu obra, con el libro de la danza, que es también un tema que me interesa mucho. Entonces, voy a contestar a tu pregunta. Espero que me comprendáis, me entendáis todos. Yo comprendo sí, el sí, portugués. muy bien. Em, la relación entre arte y literatura, como tú bien dices ya, no debería ser digamos, una relación entre dos mundos separados. Sí que hay dos mundos académicos, institucionales, incluso comerciales que operan por separado, y eso tiene que ver con la distribución de la obra, pero la creación de la obra yo creo que es totalmente el mismo impulso el que te dirige O hacia mesmo. la creación de imágenes en palabras o en un medio plástico, que puede ser Claro. Uhum. fotografía, puede ser pintura, dibujo, ¿no? Entonces, digamos, la poesía, que es la capacidad de generar imágenes ya en sí misma, tiene en sí esa unión, ¿no? Sim, sim, sim. de la imagen y de lo lingüístico, ¿no? Sí que es cierto Então, que hay algunas vertientes de la literatura que ponen el énfasis más en una cuestión ideológica o narrativa, ¿no? Entonces ahí hay una clara diferencia, aunque
te podría decir que también hay muchas artes visuales que ponen el énfasis en ese aspecto. Claro, claro, sí, sí. Pero es verdad que en mi caso enseguida empecé a entrar en estos mundos a través del mundo del arte y no el de la literatura por una cuestión de académica, y es que la academia, digamos, del arte suele estar un poco más abierta a nuevas influencias que Ujú, la sí, sí, sí. academia de la literatura, ¿no? Y lo digo porque luego estudié literatura pensando que quizá me había olvidado, ¿no?, alguna parte importante, y evidentemente aprendí mucho, pero me di cuenta que las cosas se acababan prácticamente en los años 70 del siglo XX. Es como que la Sí, posmodernidad sí, no entraba mucho, ¿no?, en el mundo académico literario. En cambio, para un estudiante de arte, pues, se puede decir que ahí es cuando empieza su trabajo, claro, ¿no?, sí. su estudio. E isso é muito interessante porque, de alguma maneira, quando pensamos até no início do século XX, não é? No gesto do Duchamp, do Urinol e todas as correntes artísticas e de vanguarda, também literárias, o que percebemos é que realmente a arte contemporânea provavelmente é filha ou neta do gesto do Duchamp, não é? Com muitas variações, etc. E Ujú. pelo contrário, a literatura não é filha nem neta das vanguardas. Grande parte da literatura, pelo menos digamos, a mais ligada à ideia de novela, de romance, continua a escrever de alguma maneira como se não tivessem existido vanguardas, como se não existisse a fotografia, Ujú. como se não existisse o cinema, enfim. Ujú. E isso, eu parece-me que a tua obra é claramente uma obra do século XXI nesse sentido, também incorpora todas as tecnologias e invenções, não é? Mm, Eh, não sei se concordas Totalmente. com isso. Mm. Sí, es como que las vanguardias no llegaron a impregnar, Hum. ¿no?, el mundo de la literatura. E Quizá porquê? Porquê yo te creo que parece? tiene que ver en parte, primero con el sistema educativo, segundo tiene que ver con los intereses editoriales, que muchas veces no tienen interés en educar la sensibilidad y sí en repetir fórmulas que son comerciales. Y luego yo tenía un profesor que decía que nunca se superó, digamos, el romanticismo y después ya llegó el código, digamos, de representación clásica, que según el crítico literario James Wood hay un código de representación clásica en Sim, sim. literatura, en narrativa, ¿no?, que es el de Flaubert, ¿no? Madame Bovary. Es ahí donde Uhum. la prosa, digamos, llega a un punto donde muchas novelas de hoy en día no han llegado más allá. Es decir, ahí donde llegó Flaubert, se puede Claro, decir que muchos escritores contemporáneos se han quedado ahí, en ese punto de representación, ¿no?, que es como decir que ahí donde llegó Monet, pues no hemos pintado nada más arriesgado, ¿no? Eso claro. es sobre todo para la novela. Ahí también tiene que ver con la cuestión de las traducciones. Yo creo que es una cuestión educativa, editorial y de cómo llegan las influencias. Que digamos que, y eso ya es una razón muy política, ¿eh? Yo creo que como las lenguas en educación se usan para lo que a nivel nacional interesa que sea la creación o digamos, la influencia literaria de lo que es la identidad nacional, ahí Uhum. los márgenes son muy estrechos. Digamos que se es muy conservador a la hora de enseñar literatura, porque la literatura es tradicionalmente la depositaria de la identidad nacional, ¿no? É como Em, se en a cambio, língua, é isso, ou seja, como a literatura lida com a língua, de alguma maneira, a língua é vista como ao lado da bandeira, ao lado do hino, enfim, a língua portuguesa, ou a língua catalã ou espanhola são vistas muito como identidade e realmente se alguém mexe com a língua ou perturba a língua com imagens ou com outras, parece que está a perturbar um símbolo quase sagrado, não é? E talvez a arte tenha essa vantagem de importa a linguagem, mas usa a linguagem, mas não é a arte não quer defender a língua, não é? E claro, aparentemente, imagina que enseñaran arte en Portugal o en España solo con artistas portugueses o españoles. claro,
no creo que tuviéramos artistas muy arriesgados, ¿no? Sí, No, sí, no sí, porque sí. no fueran buenos los nuestros, sino porque no estarían recibiendo las influencias suficientes, ¿no? Claro. para avanzar, ¿no? Yo creo Sim, e a mim o que que en literatura hay un pequeño, a veces, encierro de las influencias por esta cuestión política. mas e o que é que te parece que acontece em relação ao público? Ou seja, aos leitores ou a um espectador ou alguém que vai ver uma exposição de arte? Ou seja, qual é a diferença entre alguém que vai ver a tua exposição, que já agora aproveitar, tu tens uma exposição agora na Fidelidade, não sei se queres falar sobre ela. Queres Sí, só dizer até quando é que fica e falar sobre ela? Eu tenho curiosidade porque eu ainda não consegui ir ver e quero ir ver. mm, Queres sí, falar? claro. Digamos que la disposición de un espectador de arte contemporáneo normalmente es una disposición que tiene mucho de curiosidad y valentía, ¿no? Las personas van a ver arte contemporáneo con una mentalidad abierta, ¿no? A diferencia quizá de otras. Disponíveis, Sí, claro. y quizá con el Eh, riesgo de no comprender, ¿no? En cambio, nos acercamos a un ou de libro, ou de ou digamos, con totalmente otra actitud, que es, bueno, vamos a entender esto que nos están contando, ¿no? Em, la isso actitud de. é terrível, isso é terrível para a literatura, não é? Ou seja, se nós estamos a criar leitores que só querem receber algo que já conhecem, e algo que se sentem confortáveis, algo que abrem e percebem logo imediatamente o que é, algo que conseguem classificar, isso de alguma maneira é um leitor menor, não é? Um leitor que não está a crescer, a, não está também a aumentar enquanto leitor, não é? É um leitor que é o mesmo leitor de há 10 anos ou de há 15 anos, e isso é absolutamente terrível. Eu depois, se houver tempo, eu posso falar aqui do livro do Atlas, do Corpo e da Imaginação, que é que eu acho que não conheces, que é um trabalho que eu fiz com um grupo de artistas espacialistas, com imagens, assim, uma coisa que mistura imagens e texto. Eu depois eu mando o livro, mas, por exemplo, esta ideia de repente um livro poder ser aberto em qualquer página, ao acaso, que é uma coisa básica, eu diria. Ou Mm, seja, tal como muitas exposições de arte, quem vai ver a exposição entra onde quiser, por vezes é dirigido, mas muitas vezes entra como quiser, mas mesmo essa questão básica da liberdade de entrada em qualquer porta, mesmo para a maior parte dos leitores isso já é estranho. mm, Pensa-se sempre que tem que se entrar pela primeira página, segunda, terceira, etc. E é um pouco, vem da pouca experiência até de ver arte, ver uma pintura. Por onde é que se começa a ver uma pintura, não é? Não há um ponto de partida estipulado para ver uma pintura ou uma obra de arte. O Roland Barthes falava do punctum, que era o ponto que atraía o olhar do espectador. Mas todos nós podemos ter pontos diferentes na arte contemporânea. E na literatura parece que o olhar já está domesticado, porque tem que ler da esquerda para a direita, com uma certa sequência, com um certo ritmo, e eu julgo que principalmente tem a ver com a domesticação do olhar. O leitor de livros, eu diria o mau leitor de livros, tem um olhar domesticado, enquanto o bom espectador, ou o bom aquela pessoa que entra numa exposição de arte com atenção, tem um olhar muito livre. E, portanto, não sei se também mm. te revês nisto, mas Sí, es todo, es que la mirada, ¿no? El olhar que dices en portugués es más libre en cómo se plantea el recorrido de una exposición, y también los medios en los que se está, digamos, colocando signos en el espacio, porque al final, digamos, lo común de los dos, de los dos ámbitos es que estamos colocando signos en un espacio. El problema es que el libro es un espacio, como tú bien dices, claro, culturalmente con un gran peso, y educativamente se nos ha, digamos, entrenado para acercarnos al libro de un modo muy disciplinado, ¿no? Por suerte no ha habido una educación
tan estricta en lo que refiere a visitar una exposición, y además el espacio arquitectónico añade su propia narrativa, ¿no? Porque hay que entrar y salir por un lugar, no es como un libro que, bueno, como tú dices, sí podríamos Mas abrir será en que... cualquier parte, pero no siempre, ¿no? Uhum. Entonces, bueno, eso depende. Si es una obra de narrativa, sí que se entiende que hay que, quizá, ¿no? Para saber lo que está pasando, empezar al principio y acabar al final. Pero no tendría por qué, ¿no? El mundo del arte tiene muchos modos de decir, algunos no dicen, sino que presentan, no hacen un showing y no un telling, ¿no? El libro muchas veces Claro, se espera que haga un telling, ¿no? Para hablar en claro, términos sí, sí. de narrativa, ¿no? En mi caso, y ahora para contestar un Sí, poco sí. tu pregunta anterior, en la exposición de Fidelidad, de Kulturgest, encontramos un ciclo expositivo que se llama Speculative Intimacy, es decir, intimidad especulativa, en la que yo desarrollo una pregunta. Y esto es exactamente lo mismo para un libro que para una exposición. Yo marco un territorio que quiero explorar, y es cómo me Claro. puedo acercar a ese fenómeno tan ambiguo que es la intimidad, ¿no? Desde distintos ángulos, y eso significa que yo lo voy a hacer narrativamente y también visualmente desde distintas aproximaciones, que en mi caso son especulativas, como digo. Es decir, la intimidad está muy cargada por el romanticismo, la asociamos a la relación Claro. amorosa, no tiene por qué ser solo, puede ser también la relación de amistad, y también al sexo, ¿no? A muchas cosas que tienen que ver con el acercamiento de dos cuerpos. Para evitar el bagaje o porque quería operar desde otro lugar, empecé a trabajar con convenciones de ciencia ficción. Convenciones significa convenciones de género, no necesariamente ciencia ficción, Sí, pero sí sí. usando metáforas cosmológicas, ¿no? Entonces, lo que se puede encontrar en Fidelidade, en Lisboa, es estos documentos que incluyen cartas precisamente con Agustín Fernández Mayo, hablando de las metáforas del amor en la Así, literatura vinculadas precisamente al me mundo de gusta la mucho. ficción. Sí, Agustín Fernández Malo me gusta mucho, me parece muy creativo, muy fuerte. No, no lo conozco personalmente, mas me parece... sí, él es uno de mis influencias principales también a la hora de entender esta cuestión del libro como operación de montaje y no necesariamente Y de claro, entretenimiento. claro. ¿Y las cartas son reales o Sí. ficcionales? Entonces, para Eh, mí, un género que funda la intimidad, ¿no? Ya desde el romanticismo y Werther, es escribir la carta de amor. Entonces yo escribí a dos escritores que fueran buenos divulgadores de ciencia, Agustín, que es físico, y a otro hombre que es sí, también sí. un divulgador de ciencia, también físico, y les escribí para preguntarles qué metáforas de la cosmología encontraban más adecuadas para algunos fenómenos amorosos. Y yo les planteaba la cuestión del agujero negro, por ejemplo, de esas singularidades Sí, gravitacionales, sí. ¿no? Y de ahí desarrollamos un Claro, diálogo que claro. está en sala. Por tanto, es una exposición en la que si quieres puedes leer, hay una parte y esta parte seguramente estará en el libro final, ¿no? La parte documental, ¿no? Exacto, pero no toda. Y También hay tiene una también parte. objetos. Sí, una pieza audiovisual que es una, digamos, parodia de película de ciencia ficción, en la que un elemento que es disruptor totalmente de la intimidad, como es un dron que sabemos que es bueno, puede ser Claro, lúdico, pero en este caso es un dron profesional dedicado a la vigilancia, lo sitúo en un espacio íntimo o doméstico e interacciona con una mujer como si fuera un amante, ¿no? Entonces es una historia absolutamente inverosímil, imposible, pero es la historia de amor entre una mujer y un dron, y eso está grabado en clave de cine de ciencia ficción, ¿no? Y hay además pues muy otras bien. instalaciones gráficas, todo eso materiales que seguramente algunos de ellos formarán parte de un libro final, ¿no? Por tanto, el espectador que va a mi exposición, en particular, no sé cómo trabajan otros artistas, podrá ver fragmentos de un futuro libro que funcionan individualmente. Es decir, tú puedes ver el vídeo solo sin saber nada y entender, puedes leer esas cartas y también obtener algún tipo de sentido, o puedes ver la instalación de dibujo, que es un site specific,
y también, digamos, recibir algún tipo de información. No necesitas leer después el libro para entenderlo, Claro, pero claro. me gusta que forme parte de todo un continuum de trabajo. É curioso o método de trabalho porque é começar de algo material, como cartas, objetos, etc., e terminar num livro, não é? Muitas vezes o processo é ao contrário, começa num livro e de repente é transformado numa peça de teatro ou algo. Mas a mim interessa-me muito essa questão material, não é? Eu num texto escrevi muito sobre esta questão de só me interessam as palavras que se podem desenhar, as palavras que ocupam espaço, a palavra mesa, a palavra copo, a palavra carta, ou seja, coisas que eu posso agarrar. E para mim a linguagem é muito visual nesse sentido. Eu brinco às vezes que eu não gosto de palavras como efetivamente, advérbios, ou seja, que de alguma maneira não, eu não posso expor um efetivamente, não posso mostrar, não posso desenhar, não é? E sobre o drone é curioso que eu, há uma semana escrevi um texto relembrando a morte de Tolstói. A morte de Tolstói foi muito simbólica porque ele fugiu de comboio, de alguma maneira da riqueza e do mundo que o rodeava, quase de adoração que tinham por ele, e ele morreu depois num quarto de um chefe da estação, e conta-se que ele estava, quando estava a morrer já com os filhos, depois de murmurar as últimas frases, começou a escrever letras no ar e no próprio lençol, não é? E eu nesse texto falava de um drone que ia fazer uma análise dos lençóis da cama do Tolstói, onde Tolstói estava a morrer e a escrever no lençol as últimas letras, um drone que fosse como que um analista de um mapa, que seria o lençol, e que conseguisse desvendar as últimas palavras de Tolstói, porque Tolstói deixou de falar e começou a escrever no ar, não é? E não sabemos bem o que é que ele escreveu. E a ideia que um drone contemporâneo pudesse redescobrir isso. Mas é interessante esse cruzamento entre drone e amor, não é? Ou seja, uma história de amor entre o metal e o corpo, entre a tecnologia e o romântico, não é? E uma mistura invulgar. Sí. Para mí la imagen del dron era una evolución irónica de la imagen de Cupido, ¿no? Cupido es tradicionalmente, ¿no?, el ser alado, ¿no?, que tira flechas. Apañar con un dron. Entonces, en este siglo se convierte en un dron, ¿no? Que es algo que además después vi que una teórica que me interesa mucho, bueno, un teórico que me interesa mucho, perdón, que se llama Paul B. Preciado, ¿no? No sé si te suenan Sí, claro, sus sí. escritos sobre arte. Sí, claro, Y en su filósofo último bien, claro. libro habla y dice que el amor es un dron, ¿no? En un momento en que yo creo que ella acaba de dejar una relación, ¿eh? Y en mi caso soy consciente de que la metáfora tiene un elemento negativo, clarísimo, y en mi caso irónico, ¿no? En relación a la vigilancia, ¿no? El amor como un lugar en el que empieza la intimidad, pero también puede llegar a haber control y vigilancia. O controle. Sim, isso e é curioso, por outro lado, a ideia de uma vigilância aérea, não? Ou seja, uma vigilância que no limite já não é uma vigilância humana, mas é uma vigilância técnica. E sim, ou seja, essa história de amor entre o humano e o drone é também uma história política, também pode ser visto como uma relação de poder político, não é? Isso, de alguma maneira, o que nós estamos hoje a perceber, por exemplo, eu sei que também aprecias Foucault, etc., Michel Foucault, por exemplo, esta análise do sistema panóptico que o Michel Foucault faz, a ideia de nós sermos observados e não percebermos que somos observados. De alguma maneira, o drone, apesar de ser visível, é também o símbolo daquilo que nos pode ver sem nós sermos vistos. E, portanto, até mais do que o controle, pode haver também uma espécie de voyeurismo, não é? E esta ideia de repente, a nossa intimidade poder ser exposta, mesmo que nós não a queiramos expor, também é algo que é muito contemporâneo, não é? Tu normalmente fazes isto e depois quanto tempo é que demoras a fazer o livro? Fazes o livro nascerá
já vai estar feito com a exposição? Ou ainda Mm. fazes mais, ou escreves outras coisas ainda, não? No, Por exemplo, mientras... O Irmão de Gelo, desculpa, se quiseres falar, que é um livro muito, que eu acho muito bonito, muito forte, ou seja, que junta imagens, aparentemente, que está a falar parece da ida ao Polo Norte ou tal, mas de repente percebe-se que é a questão da metáfora e do irmão, não é? E, tu, por exemplo, escreveste mais coisas do que tinhas exposto? Mm. Ou Sí, seja, tu depois escreves mais alguma coisa? Normalmente, sim. sí, soy bastante, edito mucho, recorto, Claro. tengo tendencia a, É mais a eliminar. reducir, a sintetizar, a limpiar los Sim, sim. textos, incluso a veces demasiado, porque luego encuentro alguno que digo, este lo corté y no Que- debería haberlo cortado. Pero sí que contestando a tu pregunta, escribo durante todo el proceso y para mí el libro es algo que debería salir al cabo de un año de las últimas exposiciones sobre este tema, porque es el cierre, ¿no? Es cuando yo encuentro que ya he mirado todos los lados, ¿no? Un poco como el dron, he estudiado todos los ángulos posibles de mi pregunta, porque cada proyecto para mí tiene que ver con una pregunta y un descubrimiento que yo abordo desde lo material, como tú bien dices, es decir, desde la investigación, pero también desde la experiencia, desde la producción de algunos objetos materiales. Y finalmente la escritura, como tiene ese poder conclusivo tan fuerte, que eso el libro lo recoge muy bien porque lo cerramos, ¿no? En cambio, la exposición siempre es como elementos en el espacio, ¿no? Pues al final sale el libro, ¿no? Y yo tengo previsto, por ejemplo, ahora tengo dos exposiciones grandes, una en Fidelidad y la otra en Porto, y yo calculo que al cabo de unos meses, no muchos, a acabar el libro. Pero para mí es muy Muy importante bien. recibir el feedback de las exposiciones, porque es material que me alimenta también para el libro. Sí. Claro, claro. Mm. Falámos já sei lá, do Agostinho Malo, esta parte da literatura que de alguma maneira se aproxima da arte, não é? E eu comecei estas conversas também têm a ver com este tal dicionário de artistas que eu estou a escrever Mm. e, e era interessante também perceber que tipo de artistas é que eu escrevo, por exemplo, sobre o Francis Ali, Santiago Sierra, Bruce Nauman, etc, etc. Mm. E que tipo de artistas te identificas em relação precisamente a este também hibridismo, os artistas contemporâneos que entram na linguagem. Eu gosto particularmente do Francis Ali, sobre o qual escrevi já várias vezes, porque eu julgo que ele faz a metáfora material, ele tem metáforas corporais e materiais que me parecem extraordinárias, não é? E, portanto, em algumas obras que ele não utiliza a palavra, eu diria que são obras absolutamente poéticas, como, por exemplo, quando ele empurra um bloco de gelo ao longo da cidade de México, ou quando transporta uma arma, não é? E uma pistola no meio da rua. Ou seja, muitas vezes metáforas politicamente violentas, mas quase sempre são como se fossem versos, não é? É como se fossem mesmo um verso de um poema. E, Sí, sí, e realmente eu não sei que artistas é que para ti são centrais a este nível também da metáfora e da palavra. Há algum artista que te pareça importante também no teu percurso, não apenas como artista, mas também como no teu percurso para a literatura, não é? Hay muchos y de hecho intento tener como mis constelaciones de referencias distintos para cada proyecto, ¿no? Por ejemplo, a Francis Alice fue para mí y es un referente muy importante también por la fuerza que tienen sus metáforas que funcionan en vídeo, funcionan en muchos formatos distintos y son muy contundentes, ¿no? En esta etapa que estoy ahora, estoy usando como una constelación nueva de artistas que son referencia para mí. Entre ellas, digamos, para la parte audiovisual, hay como estoy jugando con convenciones de cine, mis referencias, claro, son de cine, ¿no? Por ejemplo, relación entre tecnología y cuerpo, David Cronenberg, claramente, ¿no?
pero aún claro. así yo creo que eso forma Claro. parte de un inconsciente visual antiguo, no son artistas de arte contemporáneo. Artistas que sí me influencian en el sentido de que admiro mucho su obra, aunque no se parezca necesariamente a la mía. Por ejemplo, una de las obras que más me ha inspirado en los últimos años es la de la francesa Camille Henrot, que ganó en Uhum. 2013 el Oso de Plata en la Bienal de Venecia por su vídeo Sim, Grosse sim. Fatigue. Un vídeo extraordinario, de hecho, de lo mejor que he visto en los últimos años en videoarte, en el que ella, a través de las imágenes de un museo, concretamente de un museo de historia natural y por tanto de elementos vivos guardados, ¿no? Como animales, animales muertos, ella hace todo un Mumificados. trabajo de archivo videográfico y reconstruye la historia del universo prácticamente a través de estas imágenes en las que superpone un texto poético que está declamado en spoken Uhum. word o así un poco entre spoken word y hip hop por un poeta amigo suyo, ¿no? Entonces este universo de Olha. ella en el que es capaz de dibujar, hacer vídeo, incorporar la palabra, todo de un modo muy fresco y a la vez sin perder profundidad, es algo que realmente admiro, ¿no? Por tanto, es una de las artistas que tengo en mi panteón de estrellas, junto con otras artistas que son para mí muy interesantes en el mundo del videoarte. Por ejemplo, está Regina de Miguel, artista española que vive en Berlín y que trabaja mucho y en profundidad todas las convenciones de la ciencia ficción, les da la vuelta, tiene una obra muy filosófica, muy posthumana, que es quizá una de las Uhum. etiquetas que ahora está más en boga en el arte contemporáneo, pero que está bien que sea Sim, así. sim. Es importante Claro. descentrar el antropocentrismo y más desde lo que está pasando, ¿no? Durante la pandemia. Y ella es un referente Sim, sim. también. Luego están compañeros míos a Yeah. los que yo admiro y estamos en el mismo camino usando las mismas palabras, ¿no? Como Pedro Torres, que es un artista de mi generación que está en Barcelona. Hay muchísimos. Uhum. Te digo tres nombres como te podría decir más, ¿no? Claro, sim, muchos. Videoarte, Não, es debo decir, curioso que sí, perdón. Y Filipa César, que creo que es portuguesa, no sé si la conoces. sí, claro, sí, También portuguesa, claro, admiro mucho claro, que eu su conozco, claro. trabajo en vídeo. Sim, Sí. muito boa, muito bom, muito bom. Mas é curioso teres falado em Barcelona, porque realmente, por exemplo, eu foi no CCBA que eu vi uma exposição precisamente sobre sobre o pós-humano, não é? Sobre a tecnologia, de como a tecnologia se cruzava com o mundo amoroso, não é? Eu julgo que foi há 2 anos. E o CCBA é um bom exemplo, como muitos outros museus em Barcelona, de uma vida artística muito forte, ou seja, não apenas, sei lá, pensar Vila Matas na literatura, mas quantidade de criação que existe em Barcelona e na Catalunha é muito impressionante. Mm, E talvez seja um dos centros, digamos, do contemporâneo, ou seja, quando hoje se pensa no contemporâneo, eu pessoalmente eh, penso em Barcelona, ou seja, quando eu penso mm, quais são as cidades que estão a fazer qualquer coisa em 2020, no século XXI, com intensidade e fogo, mm. eu diria que uma das cidades seria necessariamente Barcelona. Eu não sei se sentes isso também, mas eu sinto claramente que é ali um espaço em ebulição, não é? Sí, lo curioso es que Barcelona es un centro sobre todo de pensamiento Sim, muito. y digamos, capitalidad cultural tiene que ver con el flujo de información que pasa por ahí, por la cantidad de pensamiento que se desarrolla, no por tener más infraestructuras, ¿no? Que eso ocurría en Madrid, ¿no? Claro, sim, Y sim. lo curioso es que Barcelona tiene, pese a su, digamos, relativo em, poco soporte a los artistas, debo decir, sobre todo Uhum. bueno, en todas las fases de su trayectoria, porque no hay mercado del arte, a diferencia de Madrid, que sí hay más mercado del arte, ¿no?
aún así, las instituciones museísticas y educativas generan gran cantidad de debate y de ideas, ¿no? Sim, Hay un mundo, digamos, de debate en relación también al comisariado, sim, sim, a sim. los laboratorios de, digamos, de investigación y de ideas, que genera cosas que quizá materialmente no son tan grandes como podrían ser, porque creo que hay que Uhum. invertir en arte y si no la materialidad no se desarrolla Claro, claro. mucho, pero sí que, las ideas nuevas normalmente surgen aquí, Claro, curiosamente. sim, sim, sim. Aliás, eu participei no festival Literatura, agora não me recordo bem o nome, uma espécie de literatura além dos limites, Ujú. tu saberás o nome, eu não me lembro, mas precisamente esta ideia de que a literatura está a ganhar espaço e cada vez mais eh, expressões que pareciam fora da literatura estão a entrar. A ideia de que a literatura está a expandir-se, não é? Eu juro que era literatura expandida, juro que era mesmo o termo. A ideia de que a literatura não é apenas o contar histórias, é uma expansão. E realmente participei em alguns debates em que grandes ideias circulavam e precisamente eu sinto que é um centro de pensamento contemporâneo que eu acho muito forte e, enfim, esperemos que Lisboa também se transforme, aqui a ideia um bocado também no CCB, aqui em Portugal também é realmente eh, esta circulação de ideias de pessoas diferentes aparecer e por isso eu queria agradecer muito a tua presença, Alicia, dizer que é um prazer este cruzamento entre pessoas que eu acho que se entendem e que entendem o que é que o outro está a fazer, isso é muito, muito bom. E eu ainda não vi a exposição, quero ir ver mesmo, e temos até que dia a exposição? Quando termina? Es hasta noviembre, Ok. todo octubre está abierta. Em Sí, sí. novembro, ok. Pronto, nós aqui no CCB vamos começar então este cenário de artistas contemporâneos e espero que a Alicia também possa olhar para os textos e pensar o que é que pode aparecer dali. A ideia mesmo é realmente mostrar que esses dois campos são o mesmo campo, a literatura e a arte, Sí. e por isso eu acho que, pessoalmente, eu acho que é muito bom termos começado com a Alicia Koff, que é um bom exemplo de, uma, de alguém que está a caminhar no mundo contemporâneo e partindo da ideia de que as coisas estão naturalmente ligadas e que é artificial separar. Ou seja, nós precisamos de força Ujú. excessiva e de violência para separar a arte da literatura. É como a pessoa, como se tivesse uma estrutura junta e que eu preciso de violentar através da lâmina para dizer aqui é a literatura, aqui é a ciência, aqui é a arte, aqui é a cosmologia, aqui é a literatura. E eu acho que a obra da Alicia acho que está a entrar já num campo precisamente que me interessa muito e interessa muito a muita gente, que é este campo do nascemos juntos, ou seja, as coisas estão juntas, estão Ujú. naturalmente juntas. A natureza das coisas é estar juntos. É de alguma maneira um regresso a um século, se calhar, a uns séculos atrás, hum, em que, por exemplo, havia poesia, havia epopeias ou poesia que explicava ciência, por Ujú. exemplo, eh, temos vários casos disso, não é? Poemas que estão a explicar a cosmologia, não é? Mas a explicar até pedagogicamente. E realmente nós, de repente, começámos a dividir tudo, se calhar por especialidades de louco, de mente. Se alguém viesse, se um extraterrestre ou um drone, para usar o teu objeto, Ujú. eh, nos visse de cima, diria que nós somos loucos que partimos o mundo em bocadinhos pequeninos e cada um fica ali a olhar para um quadrado muito pequenito, Ujú. muito contente com o que faz com o pequeno quadrado. Então Sí. é muito bom começarmos contigo para vermos que o mundo não é assim, não é? Ujú. Sí, y un placer poder hablar contigo y pensar sobre esas cuestiones que yo creo que es interesante para el público también volver
a pensar la literatura desde un lugar mucho más abierto, ¿no? Y pensar que las cosas las separan los espacios, ¿no? Claro, Las separamos por espacios, ¿no? Y ahora me has sugerido, tu imagen me ha sugerido estos dibujos medievales en que se separaban los cuerpos, se hacían disecciones y se sí, sí, separaban sí. los órganos, ¿no? Cuando en realidad todo forma parte de nuestro pensamiento. Y quizá por suerte esas nuevas tendencias del arte más expansivas, más expandidas, puedan volver a dar la bienvenida, ¿no? A la ciencia en el arte, la literatura en el arte y al revés. Sim, sim. Expandir não como invasão, mas como inclusão, incluir Inclusión. algo, não invadir, incluir, não? Y reunir. Unir, reunir, é. Muito obrigado, Alicia, e Muito obrigada. espero em breve encontrarmos noutras situações. Muito obrigado. Até já. Muito obrigada. Boa noite.